boa noite. Sueli, boa noite, Sueli. A Branca. O pessoal já começou a chegar. Isso aí, pessoal. Aí vamos compartilhar no perfil dos amigos. Meu amigo Marcelo Higino, agora com um programa de rádio em Colorado. Parabéns, programa muito legal. Maria Albertina de Lauveri, boa noite. Fer e a Mila. Agora é melhor você olhar aqui. Porque não, agora já consegui, né? Que eu tava compartilhando no meu perfil, agora deu certo. Olha, a Isa, que legal. Boa noite, gente. A Isa por aqui, já ouvi você falar os nomes. Deixa eu dar os meus boa noites também para a Sueli, para a Branca, né? O Marcelo Higino, a Maria Albertina por aqui, Isa, a Ione Guidini também dando boa noite. Boa noite, olha a Fátima Laroa. Boa noite, Fátima. Tudo bem? Muito bom, pessoal. O Fer e a Mila sempre assistindo. Boa noite para vocês. Legal. A Neide Botari também apareceu. Botari, boa noite. Vamos puxar aqui para ficar mais perto, para o som ficar melhor. Isso. Muito bom. Rosane. Isso. Isso aí, pessoal. Vamos chegando. Fábio, querido. Grande abraço, Fábio. Daniele Barzon também, já vi. Boa noite, Daniele. A Cleo. Abraço, Eunice. Muito bom. Esperar mais alguns segundos e vamos começar a falar sobre um tema muito legal. A meditação. Vamos ver se a gente faz as pessoas perderem o medo de tentar meditar. Eu já vi ali que entrou a Maria Zalete. Enquanto espero ser consultada, assista. Daniela. Vai que, né, Dani? Não dá certo. A Fátima Ortiz. Alex Rezende também entrou. Craque Alex. Irene Suzuki assistindo. Um abraço, Irene. Muito bom. Esmeralda, dona Esmeralda, que legal, grande abraço. Hoje tá chovendo por aqui, mas parece que a internet tá funcionando bem. A Leonice também está participando. Sim. O Alex, boa noite, casal 20. Obrigada, Alex. Deixa eu ver, a Cleonice Silva. Boa noite para vocês e para vocês também. A Sônia Biazon também. Boa noite. Legal, acho que dá pra gente começar já acho que sim. A falar sobre o assunto, né? Então, vamos começar. Então, mais uma live do Projeto Sede. Através dessas lives, a gente vem tentando, ao longo aí dos últimos 3 anos, praticamente, passar boas informações para vocês, tentando melhorar a saúde cerebral de cada um dos nossos seguidores, que não são tantos, mas são fiéis e acompanham e tentam colocar em prática aquilo que nós ensinamos. O que nós passamos aqui para vocês são sempre dicas baseadas em ciência, em neurociência. Então são dicas importantes, a gente tenta traduzir o linguajar científico em um linguajar mais acessível. E isso tem funcionado bem, é bastante gratificante, as pessoas nos encontram e nos agradecem, né? Os meus pacientes no consultório acompanham de perto as lives e tentam colocar em prática as orientações. Então esse é o objetivo do Projeto Sede, é tentar
melhorar a qualidade de vida de vocês, tá? Através de informações muito úteis e abalizadas cientificamente. Do projeto SED, ultimamente a gente está falando do estresse. A gente já fez algumas lives sobre o estresse, já tentamos mostrar para vocês o tamanho do mal que o estresse crônico produz, predispondo a múltiplas e múltiplas doenças, desde doenças mais corriqueiras até doenças graves e muitas vezes fatais. E também agora a gente tem falado bastante sobre o combate ao estresse, né? A gente vem falando sobre isso. E um assunto muito importante, eu acho que um tema muito importante quando a gente quer aprender a combater o estresse é sabermos mais profundamente a respeito de meditação. A princípio, quando a gente ouve esse termo meditação, traz uma conotação muito religiosa, muito mística. E realmente era assim até algumas décadas atrás. Mas a ciência acabou absorvendo a meditação. E hoje a meditação já é vista como uma ferramenta terapêutica contra múltiplas patologias neuropsiquiátricas. As pesquisas mostrando a utilidade da meditação são muitas. E hoje já não se tem mais dúvida em relação a esse potencial terapêutico da meditação. Depois que a gente coloca essa importância da meditação, aí vem um outro medo das pessoas, que entendendo que é muito difícil meditar. A gente já imagina aquele indivíduo em posição de lótus, com aquela situação que eu particularmente não consigo fazer, que é a posição de lótus, de semilótus, num lugar paradisíaco, né, perto de uma linda cachoeira ou ao pé de uma montanha. Mas não é bem assim que funciona. A meditação, na verdade, existem várias técnicas de meditação. E todas as pessoas conseguem se enquadrar em uma técnica ou outra e vão então conseguir ter a qualidade de vida melhorada por essa meditação, tá? Então, o tema da live de hoje é esse: meditação e saúde cerebral, tá certo? Meu amor, alguns boa noites a mais aí? Pois é, o pessoal que entra aqui, que assiste, que não deixa o boa noite lá nos comentários, não está aparecendo para mim, né? Mas eu vi que o seu Antônio já entrou aqui, ele deixou boa noite, né? A Daniele Barzon, que está marcando várias pessoas, legal. A Maria Zalete de Carvalho também marcando muitas pessoas, né? Para o pessoal se lembrar aí que está tendo live e vir assistir a live ao vivo com a gente. Legal. Olha ali, ó, deixa eu ver aqui, ó, a Rose Marques também acabou de entrar, tá assistindo a live. Legal. Então, para começar, a gente precisa imaginar qual foi a origem da meditação. É lógico que não é possível a gente saber com exatidão, mas tem um pesquisador da Universidade de San Diego, que é o Dr. Willard Johnson. Em um livro ele escreve que existem algumas evidências que a meditação ela surge junto com a capacidade do domínio do fogo pelo Homo sapiens. E como isso teria se dado? Bom, à noite, nas cavernas, as pessoas se reuniam em torno do fogo. O fogo significava segurança, né, aquecimento, o lugar onde se preparavam os alimentos. Então as pessoas ficavam ali ao redor e as pessoas ficavam olhando fixamente para o fogo, para a chama. Esse olhar fixo na chama é um tipo de meditação e é uma forma de fortalecer o córtex pré-frontal à esquerda.
E isso significa que o indivíduo chegava ali, ele acalmava a mente, ele sossegava aquela avalanche de pensamentos, né? Mesmo porque esse homem primitivo sobrevivia instintivamente com o sistema luta-fuga ativo o tempo todo. Ele precisava buscar o alimento através da coleta, mas também não só de coleta de frutas, mas também da caça. Então o indivíduo tinha que estar sempre muito atento, porque caso contrário ele seria o alimento do animal que ele procurava. Então era algo muito tenso, era algo em que, para que o indivíduo sobrevivesse, ele tinha que manter esse sistema luta ou fuga, que é aquele sistema do estresse crônico, em atividade. E isso transforma um ser humano em alguém mais agressivo. E era ali, na fogueira noturna, que observando as chamas do fogo, que o indivíduo conseguia aquietar a mente e fortalecer o córtex pré-frontal à esquerda, que, além de deixá-lo mais tranquilo, facilitava a socialização. Porque essa é uma das características da meditação, a melhora da socialização, porque produz uma melhora da empatia, facilita observar o outro, né? Então, eu gosto muito dessa teoria do Willard Johnson, dessa possibilidade, e algo que me parece bastante plausível, né? A partir dali teria se originado a meditação. Bom, ainda na história da meditação, ela é basicamente o suporte maior da maior parte das religiões, né? Principalmente as religiões orientais, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo. A meditação ainda faz parte, de forma muito importante, dos rituais religiosos dessas religiões orientais. Mas mesmo no cristianismo existe espaço para meditação, né? Na história do cristianismo sempre há relatos de concentração plena e de meditação. E ainda, mesmo nos rituais mais modernos, quando o indivíduo reza um terço, por exemplo, ele está repetindo as orações. Se ele faz isso de forma concentrada, se ele faz isso de forma focada, isso é um tipo de meditação, que também traz benefício para o córtex pré-frontal à esquerda. Então a meditação ela é muito importante nos rituais religiosos. E para a gente conceituar a meditação, existem muitos conceitos de meditação. Um conceito básico é de que a meditação ela é voltar-se para você próprio, para o seu interior, né? Além disso, a meditação ela exige que se preste atenção, que você foque em algo, de preferência cíclico ou repetitivo, como por exemplo a respiração, que é a maneira mais popular de meditação. É prestar a atenção plena na respiração, na inspiração, na expiração, e dessa forma você vai entrando em um mundo diferente. Bom, não é fácil no início, porque quando o indivíduo está prestando atenção na inspiração, na expiração, vão surgindo os pensamentos, vão surgindo as sensações, e muita gente acaba desistindo de meditar por causa disso. Porque no início a meditação ela pode não ser produtiva. Então você começa a inspirar, expirar, parece simples, mas depois de 2, 3 vezes você já pensa em alguma coisa, já aparece uma ideia, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que ir no supermercado. Olha só, eu estou sentindo aqui uma coceira no meu pé, né? Então vão surgindo as sensações, mas isso é normal, isso é natural.
O importante é que você entenda que esses pensamentos, essas sensações vão aparecer, você vai observar e vai voltar a focar na respiração. Na verdade, o sucesso da meditação, ele está na persistência de você ficar voltando pro objeto de atenção plena, no caso a respiração. Porque os pensamentos vão aparecendo, não tem problema, não se apegue a esse pensamento, não elabore esse pensamento. Só observe como se ele não fosse seu e volte imediatamente a prestar atenção na sua respiração. Isso é meditar. Então, é a concentração plena em algo cíclico, né? Eu estou citando aqui a respiração, mas pode ser de outra forma, né? Você pode meditar, por exemplo, prestando atenção nos batimentos cardíacos, no seu pulso. Ou você pode meditar recitando um mantra de forma repetitiva, repetindo uma frase repetitivamente, né? E aí, dessa forma, você vai se concentrando naquilo e esses pensamentos, essas sensações que surgem no momento da meditação, à medida que você vai praticando de forma insistente, vai diminuindo. Esses pensamentos, essas sensações vão diminuindo gradativamente. E quanto mais experiente na meditação você vai ficando, mais limpa fica a sua mente. Por mais tempo você vai conseguir prestar atenção na sua respiração sem que apareça nenhum tipo de pensamento. Então é um processo, você vai evoluindo, você vai melhorando com o treinamento. Se você não insistir, não há melhora. E quais são os benefícios que isso traz para o seu cérebro? Uma série de benefícios. São muitos os estudos que mostram que, por exemplo, a meditação reduz muito o nível de cortisol do indivíduo estressado. A meditação interfere com a função elétrica do cérebro, conforme nós vamos falar para frente. A meditação, indiretamente, ela vai proteger contra múltiplas doenças. Inclusive, é uma boa forma de atacar a depressão, a ansiedade, o transtorno de pânico. Então, a meditação é um tratamento coadjuvante, tá certo? Bom, meditação é a prática de silenciar a mente. Se a gente vive num mundo em que o que está valendo é conflito, são pensamentos, insegurança, polarização, raiva, né, um medo grande. Então a mente ela fica inquieta. É a chamada monkey mind, né, a qual os budistas se referem, a mente de macaco. É como um macaco agitado a mente, né? O macaco fica pulando de um galho para outro, de um cipó para o outro e não para. Então, a mente, principalmente do indivíduo estressado, é a chamada mente de macaco. Por quê? Pensa em muitas coisas o tempo todo. Né? Quem aí não passou por alguma fase da vida em que acordou de madrugada e ficou pensando naquele monte de problema que tinha para resolver, né? Achando que fosse achar alguma solução ali, que fosse encontrar uma solução naqueles pensamentos rápidos, erráticos, né, que te deixa estressado. Isso é terrível, porque essa mente acelerada, ela não consegue resolver nenhum problema. A gente não consegue resolver os problemas, achar soluções quando a mente está desordenada e funcionando intensamente. E segundo, que você fica gastando uma energia metabólica cerebral muito intensa. Você vai tirando a sua própria capacidade de resolver os problemas. Então, como a gente vive nesse mundo de mente de macaco, todos nós passamos por isso, o antídoto é justamente a meditação. A meditação é a forma da gente acalmar a mente, clarear os pensamentos,
é um antídoto ao estresse, tá bom? O interessante é que o ser humano ele é capaz de produzir remédios internamente, ele próprio é capaz de produzir. E ele também é capaz de produzir venenos internamente, ele próprio é capaz de produzir. Então, quando a gente pensa no estresse crônico, na depressão, na ansiedade, o indivíduo está produzindo um monte de substâncias ruins que vão interferir com o sistema de defesa, que vão destruir função cerebral, levando a declínio cognitivo, que vai facilitar o aparecimento de doenças autoimunes, as mais diversas, que facilita o aparecimento de câncer. Então, o estresse crônico, ele faz você produzir, ou seja, se eu estiver estressado cronicamente, eu estou produzindo esses venenos que predispõem a doenças gravíssimas. Por outro lado, se eu for capaz de meditar, de relaxar, eu também sou capaz de produzir substâncias benéficas, substâncias que funcionam como um remédio. Então, o ser humano é capaz de produzir seus próprios venenos e seus próprios remédios. A meditação é uma forma bastante inteligente de se produzir os seus próprios remédios. Tá bom? Meu amor, alguma coisa, alguma boa noite aí para eu tomar uma aguinha aqui? Tem boa noite, sim. Ó, com a gente a Cirlei assistindo a nossa live novamente. Cirlei, beijo pra você, beijo, viu, Cirlei? Cirlei? A Sônia Souza também tá por aqui. Sônia. A Celeste tá assistindo a live e disse que as ajudantes também estão ouvindo legal, a live Celeste, hoje. abraço, Que legal, viu? Muito bom. A Lúcia Keiko também por aqui dando boa noite pra gente. O Caio também tá assistindo. A Catarina Miuki dando boa noite pra gente. Catarina que se tornou uma mestre em meditação. Parabéns, Catarina. Um dia eu chego lá, viu, Catarina? A Cleusa Russo também por aqui dando boa noite pra gente. A Sônia, Soninha, minha amiga, tá lá em São Paulo assistindo a live. Que legal. Deixa eu ver quem mais. O José Uana também tá por aqui dando boa noite. Uana, sim. A Maria Neuza também tá assistindo, dando boa noite. A Ivone Costa, a Fátima Bazana também por aqui. A Isa também fazendo comentário, né, que diz que precisa desse tratamento, que ela vai persistir, que ela tem que persistir, aliás. Sim. A Ivone Costa também tá por aqui, a Neidinha, a Maristela, Carolina Santana, Vera Bazana também tá por aqui. Deixa eu ver, a Anabela Lúcia também de Colorado assistindo. E o Marcelo Higino também com pergunta que eu já vou guardar pro momento dos questionamentos, tá, Marcelo? E também aqui, ó, a Branca fazendo perguntas. Maravilha. E isso, pessoal. Deu tempo de tomar água? Deu tempo. Então tá bom, segue lá. Então, aí já dando uma continuidade aí, até já vou pegar ali a resposta, a pergunta do Marcelo. A meditação, ela pode ser atrapalhada pelos problemas, né? Mas a meditação ela pode melhorar esses problemas. Então, quando você tem o seu tempo para meditar, e a gente vai falar das técnicas logo adiante, você precisa se concentrar, no caso, na respiração. E é claro que vão ficar aparecendo os problemas financeiros, de saúde, problema conjugal, tudo bem. O importante é que você só observe esses problemas. Isso é uma forma muito interessante de a gente entender que qualquer situação em que nós nos encontramos, ela é transitória. Seja de alegria, seja de tristeza. A observação desses pensamentos mostra isso para a gente com clareza, porque você está ali tentando meditar, aparece um pensamento para você. Esse pensamento, se você se agarrar a ele e ficar remoendo, ele persiste. E ele transforma o seu interior. Mas se você só observar esse pensamento, você vai ver que ele some, ele desaparece. Na verdade, é a inconstância de tudo no universo. O bem ou o mal, ele passa. A sensação
ela é sempre temporária, né? Nós não somos nossos pensamentos, nós não somos nossas sensações. É muito importante a gente saber disso, porque senão acontecem coisas tristes na sua vida e você elabora essa tristeza, absorve esses pensamentos, fica remoendo e você começa a acreditar que você realmente é triste e deprimido. E o que acontece? Você realmente fica triste e deprimido. Mas se você entende que tudo isso é transitório, passa muito mais rápido. Se você é capaz de se auto-observar, sem julgar, sendo carinhoso consigo próprio, só observar os seus sentimentos, ele vai durar um tempo e depois ele vai passar, por causa da impermanência de tudo. Eu acho que se existe uma grande verdade universal, talvez a única que eu particularmente conheça, é a impermanência. E ela funciona para a nossa função cerebral, ela funciona para a nossa vida. Então, quando a gente tem muitos problemas, é claro que isso vai interferir na nossa capacidade de meditação, mas se nós formos persistentes, a meditação ela vai se sobrepor aos problemas, tá? Bom, aí, quando eu me formei, quando eu terminei a minha especialização em neurologia, em 1997, a gente não estudava absolutamente nada sobre meditação. Quando alguém falava sobre a possibilidade de meditação para um tratamento coadjuvante de uma patologia, a gente achava estranho, né? E a gente não dava nenhum tipo de credibilidade a isso. Mas por quê? Porque na época nós não tínhamos estudos bem consistentes mostrando os benefícios. Mas esses estudos foram aparecendo. Então, os primeiros estudos, eles surgiram na investigação da atividade elétrica do cérebro, modificada pela meditação. Então, observou-se que os indivíduos que meditavam conseguiam uma atividade teta no cérebro, que é uma atividade de 4 a 8 ciclos por segundo, e que está relacionado a uma serenidade, a uma capacidade de concentração, mas ao mesmo tempo de relaxamento. Essa atividade teta, ela é fundamental para que haja um gerenciamento do estresse e para que se melhore o foco. A Catarina, por exemplo, que está aí assistindo, que ficou muito bem em meditação, no eletro dela, que a gente vai olhar junto daqui uns dias, né, Catarina? Tem um predomínio de atividade teta. Ela simplesmente relaxou para fazer o eletroencefalograma. E a gente vê um predomínio de atividade teta. E nem foi pedido para ela meditar, não é? Não foi isso, Catarina? Você fez um eletro normal, mas ali você já estava se concentrando na sua respiração, provavelmente. E o eletro veio cheio de atividade teta. Isso é algo muito bom, porque esse é um cérebro muito saudável, é um cérebro muito equilibrado e um cérebro que, de certa forma, está se protegendo contra uma série de doenças. Então, esses primeiros estudos foram mostrando isso, essa capacidade da meditação em modificar a atividade elétrica cerebral. Aí tem um estudo muito legal que eu estava lendo de 2011, que era um estudo mostrando a capacidade da melhora do foco quando se praticava meditação, mas esse estudo mostrou também o contrário, que quando as pessoas são multitarefas, aquelas pessoas que têm que exercer múltiplas funções ao mesmo tempo, essas pessoas acabam tendo sua capacidade cognitiva prejudicada, que é justamente o oposto de quem faz a meditação, o oposto de quem se concentra, foca em algo exclusivo. Aliás, o segredo do sucesso na vida, independente do que a gente for fazer, é a concentração plena naquilo que estiver fazendo. O contrário
esse negócio de multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, achando que isso é uma vantagem biológica, não é. Tá? Então, esse estudo de 2011, ele mostrou esses dois aspectos interessantes, né? Que a meditação realmente melhora o foco, a capacidade de concentração, e que exercer várias tarefas ao mesmo tempo, com o passar dos anos, acabava então produzindo uma alteração significativa na cognição, na memória, na velocidade de raciocínio. Tá? Bom, atualmente tem muitas pesquisas. Hoje a gente entra no PubMed e busca lá meditação e cérebro. A gente acha muitas coisas, né? Meu amor, pega o meu livro, deixa eu mostrar pro pessoal, ele tá ali, ó, da meditação e o cérebro. Claro. Só aí. Pode trazer um montão assim mesmo. É esse aí. Não, Aí. esse aqui é do estresse. É. Então ele tá em cima. Isso. Então, gente, há alguns anos atrás, uma parte de vocês sabe disso. Eu escrevi um livro sobre isso, sobre a meditação, tá? Esse livro já está na 2ª edição, ele faz bastante sucesso, é vendido no Brasil todo ainda. Quem não tem, eu sugiro que compre, né, no site da editora ou entrando em contato comigo, a gente tem ainda alguns exemplares. Nesse livro eu fiz uma revisão assim muito extensa sobre o que nós tínhamos de achados científicos mostrando que a meditação realmente funcionava para o cérebro. E o número de estudos era assustador, era um número tão grande que eu não conseguia abordar tudo, né? Eu tenho uma referência bibliográfica significativa, mas é muita coisa nova. E continuam aparecendo novas pesquisas mostrando esses benefícios da meditação. Tem um estudo bastante interessante de 2014 da Universidade Johns Hopkins, que é um estudo de meta-análise com 3.515 participantes, mostrando que um programa de meditação de apenas 8 semanas já reduziu de forma significativa o estresse crônico, a ansiedade e a depressão. Então, o que esse estudo mostra? Mostra que a meditação ela começa a proteger muito rapidamente. E mais que isso, a meditação vai trazendo benefícios ainda maiores com a persistência da prática. Tá? Bom, aí tem um estudo no Hospital Geral de Harvard, Massachusetts. Esse estudo ele fez aí tipo uma revolução dentro da neurociência, porque ele mostrou o seguinte, que a meditação regular aumentava o volume cerebral. Isso é impressionante, gente, impressionante. Não existe nenhum remédio que faça isso. Então, a meditação regular por períodos mais longos acabava aumentando o volume cerebral, ou seja, aumentava o número de neurônios. Era a gênese de neurônios, é uma coisa fantástica. Fortalecimento de sinapses, que é a ligação entre um neurônio e outro. Então, quando esse estudo surgiu, e ele foi muito bem feito, e feito pela Universidade de Harvard, né, que tem um peso científico muito grande, então aí realmente muito investimento em pesquisa de meditação começou a surgir. E tem 2 outros estudos recentes, né? Tem um de 2015, que é da Universidade da Califórnia, que mostrou que a meditação regular aumenta o volume do hipocampo. O hipocampo é a área da memória. O hipocampo é a área que diminui de volume nos pacientes com doença de Alzheimer ou com declínio cognitivo, com distúrbio de memória significativo. E a meditação conseguia aumentar o volume dessas áreas. Então, nós podemos dizer que a meditação é um tratamento coadjuvante no Alzheimer. Mais importante que isso, a meditação pode funcionar como um fator importante preventivo contra o declínio cognitivo. E os estudos estão aí para mostrar, né? Isso é impressionante. Você conseguir aumentar
o volume de uma área cerebral com meditação, algo que nenhum medicamento consegue. É o que eu disse para vocês, o ser humano é capaz de produzir seu próprio remédio internamente. Aí tem um estudo também da Universidade de Pittsburgh, mostrando que a meditação aumenta o volume de áreas cerebrais relacionadas ao gerenciamento de emoções também. Ou seja, o meditador, por períodos longos, né, que faz isso aí por anos a fio, ele consegue combater o estresse com uma facilidade muito grande. Então, os benefícios são realmente variados, né? Tem os benefícios orgânicos, que nós poderíamos fazer várias lives sobre isso, né? Então, por exemplo, a meditação está relacionada à redução da pressão arterial, então ajuda os hipertensos, melhora do ritmo cardíaco, muda perfil de glicose, então a meditação pode trazer benefício para os diabéticos. E é simples a gente entender isso, né? Porque se a meditação é o oposto do estresse crônico, e a gente sabe que o estresse crônico desencadeia o aparecimento de diabetes ou piora o diabetes, é claro que a meditação vai prevenir parcialmente, vai ser um fator preventivo ou vai ajudar no controle do diabetes. E existem muitos outros benefícios para o organismo como um todo. A meditação realmente é algo fantástico, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de meditação. Tá nesse livro, Meditação e o Cérebro, editores Cortese, segunda edição, que eu escrevi. Tem várias técnicas de meditação descritas de forma pormenorizadas, tá? Fica simples você entender como meditar se você ler o livro. A Cleusa Russo, ela quer saber qual o valor do livro e onde comprar. Escrevi aqui nos comentários, né? Pelo WhatsApp 30554177 desculpa. Olha, eu passando o número errado aqui, não. Eu escrevi certinho, só falei errado. 4277, falar com a Andréia, né? Isso. Disponível não só a meditação e o cérebro, mas os outros livros também. Sim, tem outros 4 livros, todos bastante interessantes. Bom, e agora eu vou falar sobre técnicas de meditação. Meu amor, alguma coisa para falar aí? Não, algumas pessoas, né, que entraram aqui na live, ele tá dando boa noite pra gente. O Ivan, né, que escreveu até em inglês, I'm back. How are you, Dr. and Erica? Que chique, né? Pois é. Querido, um grande abraço. We're fine. Nós estamos bem, viu, Ivan? E que bom que você está aqui com a gente novamente. Ó, a Leonice Belarmino também participando. O Gerson Rodrigues mandando um abração, dizendo que seu livro é top. Né? Legal, muito obrigado. Deixa eu ver. Ivan também fazendo um comentário aqui, diz que faz tanto tempo que não assiste às lives que nem sabia que eu tinha virado bailarina. Ainda não, Ivan. Mas quase lá. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Maristela Caroline também está dizendo que vai tentar consulta, vai fazer exames, está ouvindo a live. Legal. Deixa eu ver, olha aqui, deixei o recadinho da venda dos livros, viu, gente? O número que é um WhatsApp, né? Falar com a Andréia. A Jacira Pise está por aqui também. Jacira, abraço. Sua Conceição Zanin. Oi, Conceição. A mãe também, minha mãe está assistindo. E a Isa está dizendo que o livro é ótimo. Legal. O Maurílio Valério, querido, está assistindo também. Um abraço, Maurílio. Legal. Então, rapidamente aqui a gente vai falar sobre técnicas, né? Existem muitas técnicas de meditação. A que a gente utiliza com mais frequência e que eu vejo que os pacientes têm uma facilidade maior é realmente a concentração na respiração, tá? O tempo de meditação. A gente começa com períodos curtos, porque no início realmente é um desafio. Então, você pode começar, se você quiser, com 5 minutos por dia. Os livros mais clássicos de meditação pedem para que a gente comece com 20 minutos por dia e depois vá aumentando. Mas eu acho que se a gente começar com 5 minutos
E a cada 2, 3 semanas aumentar mais 5 minutos é o ideal. E é importante que a gente tenha um controle desse tempo. Tem que ter um despertador, tá? Então a gente procura um lugar tranquilo, um lugar silencioso, e a gente se coloca numa posição confortável. Essa posição, para quem quiser, pode ser a posição de lótus, semilótus, mas pode ser sentado em uma boa cadeira em que você consiga manter a coluna ereta. E algumas pessoas preferem meditar deitado, não tem problema. A única coisa importante é que nós temos que lembrar que a meditação é um processo ativo. É um processo de relaxamento que exige concentração plena, mas é um processo ativo. Não é um processo passivo que permita que você durma. Então, se você dormir, é porque você falhou na concentração plena, em prestar atenção na respiração, por exemplo. Isso é muito importante. Meditação é um processo ativo e não um processo passivo de relaxamento intenso que te leve ao sono, tá? Então, você vai procurar seu lugar legal, a sua posição mais confortável, e aí você vai fechar os olhos relaxadamente e vai começar a prestar atenção na sua respiração. A inspiração pelo nariz e a expiração pela boca. Você vai fazendo isso de forma repetitiva. No início da meditação, eu particularmente lá no início, eu gostava muito de contar. Então você inspira, expira, no final da expiração você conta 1, 2, e você chega até o 10. Depois você conta de forma decrescente, 10, 9, 8, até que chega no 1 de novo. Isso é uma forma de te segurar mais ali na respiração. Porque quando você está fazendo isso, os pensamentos começam a aparecer. Começa a aparecer um monte de coisa, você quer mexer aqui e ali. Não tem problema, gente. Isso é natural, isso é normal. O estranho era se isso não acontecesse. Mas aí o trabalho é justamente esse. Você observa essa sensação. Você observa esse pensamento que surgiu e deixa embora. E aí você volta para a respiração. Você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. O problema é você se apegar a um pensamento desse. Né? Você está ali prestando atenção na sua respiração, aí vem um pensamento. O meu carro está fazendo um barulho estranho. Aí você já, mas eu preciso levar para o mecânico. E esse barulho pode ser pastilha, mas pode ser disco, será que é um rolamento? Tal? E aí você começa, vocês sabem que a mente funciona assim, né? A mente ela vai te segurando naquele pensamento, é quase que uma armadilha. E de repente você gasta um tempão naquele pensamento. E aí a meditação foi. Então, você tem que ter essa capacidade de observar esse pensamento. Olha, tem um barulho no meu carro, aparece. Deixa embora. Deixa embora. Você observa aquilo como se não fosse seu aquele pensamento. É a metaconsciência. Você é capaz de observar aquele pensamento como se ele não fosse seu. Ele vai embora. Aí você volta para a respiração. Essa é uma forma muito interessante. E o que você vai observar na sua respiração? Tem muitas coisas para a gente observar. Então você observa, você sente o ar entrando pelas suas narinas. Você sente o seu tórax expandindo. Depois você sente aquele ar voltando, o seu tórax regredindo. O ar sai, você sente a temperatura dele. Então você vai prestando atenção nesses detalhes. Um passarinho cantou. Derrubaram uma vassoura ali. Tudo bem, você escutou, não tem problema nenhum. Você pode ficar consciente, caiu uma vassoura. Tudo bem, mas você volta para a sua respiração. Você fazendo isso de forma frequente, começando ali com 5 minutos e indo aumentando, com o passar do tempo,
esses pensamentos, eles vão diminuindo, eles vão aparecendo cada vez menos e você vai conseguir se concentrar cada vez mais exclusivamente na respiração. E eu digo para vocês, se continuarem insistindo, depois que não ficarem aparecendo os pensamentos, que você conseguir se concentrar exclusivamente na respiração, aí começam a aparecer outras coisas benéficas que aí não tem como você explicar através de palavras. Aí é só sentindo mesmo, é só evoluindo na meditação. Mas vocês podem ter certeza que é algo muito bom, muito agradável. É algo que te enche de paz. Então a meditação, ela tem que ser algo que você faça por você. E a princípio, pode ser algo que exija um pouquinho de persistência. E a princípio, até por que não? Um pouquinho de sacrifício, sim. Porque no início, quando você começa a meditar, no início é ruim até. Sabe, você quer terminar aquilo logo, você não vê a hora que deu os 5 minutos para você. Tudo bem, não tem problema. O importante é o treinamento de deixar o pensamento ir embora e voltar a focar na sua respiração. É isso que vai trazer benefício para o seu cérebro. É isso que vai fortalecer seu córtex pré-frontal, dorsolateral esquerdo, a área que melhora o seu foco. Porque depois o que acontece? Você começa a trazer esse benefício que você conseguiu na meditação, você começa a trazer para a sua vida. E como é isso? Você começa a prestar atenção nas coisas no momento em que elas acontecem. É o poder do agora, é a concentração plena naquilo que você estiver fazendo no momento em que você está fazendo. E aí o seu desempenho melhora em tudo. Né? Profissionalmente, certamente vai melhorar, independente da sua profissão. Vai melhorar a sua capacidade numa leitura, por exemplo. Vai melhorar a sua capacidade de observar o meio onde você se encontra. Vai melhorar a sua capacidade de observar, a sua capacidade de inserção social. Tudo melhora, tudo melhora. Por quê? Essa prática da meditação você acaba levando para a sua vida diária. E essa forma, concentração plena na respiração, é ótima. Isso é uma forma muito interessante de meditar, né? E muito simples também. Existem formas mais complexas, né, que eu particularmente não vou falar para vocês, até porque eu não tenho vivência nesses tipos mais complexos de meditação. Mas existem outras formas até mais simples de meditar. No meu livro, por exemplo, eu coloco a meditação da chama da vela. Uma meditação muito simples, em que você senta confortavelmente, acende uma vela e fica observando a chama da vela. Observando fixamente. Aí você vai ver os movimentos da chama, a mudança da coloração daquela chama. Você vai ficar focado naquilo ali. E assim como na meditação da respiração, vão aparecer pensamentos, sensações, tudo bem. Deixe embora aquele pensamento. Ele não pertence a você, ele só está passando por ali. Volte para a chama da vela. Outra meditação é a chamada meditação da fruta madura. É uma meditação em que você coloca todos os seus sentidos de forma intensa para saborear uma fruta. Então você vai sentar confortavelmente, pegar a sua fruta, você vai observar a forma, a cor, você vai sentir através das suas mãos a textura, o formato, você vai sentir o cheiro daquela fruta. E quando você começar a saborear através da gustação, você vai fazer isso com muito, mas muito foco. E aí você vai sentir o doce da fruta,
aquele fundo azedo, as diferenças de nuance no sabor, e se concentrar plenamente nisso. Os pensamentos vão aparecendo, mas você deixa embora, você vai voltar para a sua fruta madura. Então essa meditação, ela é muito fácil de fazer e muito agradável. E existem formas ainda mais simples. Por exemplo, você pode meditar caminhando. Você pode, enquanto você medita, você só vai se concentrar nos seus passos. Existem algumas técnicas em que você conta os seus passos até 10, depois de 10 até 1, depois de 1 até 10, se concentrando plenamente, né? Ou então você faz um trajeto de caminhada ou de bike, mas um trajeto que você já conhece, que não vai exigir muito desvio de atenção, e vai simplesmente se concentrar naquele trajeto. Ou você pode meditar ouvindo uma música calma, da qual você goste e que você possa prestar muito a atenção em cada detalhe dessa música. Isso é um tipo de meditação, né? Então vocês vejam, a gente pode meditar em tudo, o importante é que a gente se concentre plenamente naquilo que estivermos fazendo. Esse é o segredo para o cérebro ficar muito mais estável. É uma forma muito interessante de combatermos depressão, ansiedade, pânico. É uma forma muito eficaz de melhorar a nossa memória, a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade visoespacial. Então, é concentração plena no agora. Existe também a chamada respiração consciente. Essa eu pratico diariamente após cada paciente, que é você se sentar confortavelmente e respirar. Prestar atenção na sua respiração, do jeito que eu falei. Inspiração, expiração. Eu particularmente gosto de contar até 10, depois voltar para o 1, termina. Você leva menos de 5 minutos para fazer isso. E você vai se sentir muito mais relaxado, muito mais calmo e muito mais pronto para exercer a sua função, seja ela qual for. No meu caso, atender o próximo paciente. Então é algo muito importante isso, porque o ser humano, atualmente, ele vive sempre preocupado com as coisas de fora, o exterior, né? Tudo que está acontecendo e resolução dos problemas. E falta aquele momento para que ele se concentre nele próprio, para que ele se observe, e dessa forma para que a sua mente fique mais relaxada, tá certo? E aí vai outra menção honrosa aí para Catarina, que é fantástica, que estava ali à beira de um problema e com mudança de estilo de vida conseguiu reverter isso de uma forma absurda, porque hoje eu olho os exames dela e até eu tenho dificuldade para acreditar, o que ela era há cerca de 10 anos, acho que já tem uns 10 anos, né, Catarina? Acho que foi ali em 2000 e talvez até um pouquinho mais, 2011, 2012. É que agora eu não me lembro mais. Não, eu acho que não. A gente foi para a Holanda para Suíça em 2018. Deve ter uns 4 anos só isso, Catarina. Que é quando a gente colocou você no protocolo. E você conseguiu mudar tudo na sua vida. Você começou a fazer exercício físico para valer, começou a meditar, mudou sua alimentação, gerencia o seu estresse. E o seu organismo, ao invés de você ter envelhecido, a impressão que dá é que você rejuvenesceu. Então eu tenho muito orgulho de você e fico impressionado com os seus resultados. Mas você se esforça para isso, né? E a meditação certamente tem um papel importante nessa evolução fantástica que você teve, tá certo? Gente, então agora a gente pode até ir para as perguntas, né?
Na verdade, você já respondeu, Eu já respondi, né? as perguntas? Ah, sim, ó. A Branca, por exemplo, ela gostaria de saber se pode meditar deitada, né? Você disse Pode, que sim. sim. Aí ela estava dividindo com a gente uma situação de que quando ela fica assim irritada, ela entra no quarto, respira fundo, fecha os olhos e fixa os pensamentos numa música. Isso é meditar? É um tipo de meditação, sim. É fixar na música, né? Na letra, na tonalidade, nas notas, se concentrar plenamente nisso, principalmente sendo uma música calma, né? Porque existem músicas diferentes, né? Músicas diferentes ativam áreas cerebrais diferentes. Quem faz neuromodulação comigo sabe que tem algumas músicas que a gente utiliza especificamente porque elas estimulam também aquelas áreas de interesse para reduzir estresse, reduzir ansiedade. E tem músicas que aguçam o estresse, né? Que aguçam a agressividade, a irritabilidade. Mas de maneira geral, as músicas mais calmas são melhores. Hoje em dia é muito simples, você vai no YouTube e coloca lá músicas para relaxar, né? Por exemplo, o Mozart tem muitas músicas específicas, com vários estudos que já mostraram que algumas composições dele realmente servem para acalmar. Algumas melhoram a concentração, melhoram o foco. Então você coloca lá no YouTube Mozart, músicas para estudar. Vem lá uma sequência de músicas. Ou músicas para relaxar. Então não é qualquer música, mas de maneira geral, se você está irritado e você busca por uma música, geralmente já é por uma música que vai te acalmar, que vai fazer com que a sua mente fique mais serena e mais tranquila. E a Isa quer saber se a meditação tem que ser diária. Isa, tem. Eu acho que essa regularidade ela é fundamental. Principalmente porque no início, geralmente, ela não é produtiva. Então não dá para ficar pulando dias não. O ideal é que a gente faça realmente diariamente. Ó, então vamos lá. Aí o Ivan, né, que é irmão da Isa, tá fazendo um comentário que ele diz que ele parece a personagem lá da Julia Roberts do filme Comer, Rezar, Amar. Quando ela vai tentar meditar, que ela fica sempre pensando, né? Pensando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tal coisa. Ou então ele fica assim, pensando, nossa, o que será que esse pessoal que está meditando comigo está pensando também? Ele não para. Aí a Isa deu uma bronca nele, ele falou, eu não consigo meditar. Aí a Isa disse, presta atenção no que o doutor está falando, que eu também vou tentar. Eu achei muito engraçado. Mesmo, mas é exatamente isso. No início da prática meditativa é o que acontece. Os pensamentos eles invadem. E você pensa, pô, eu não vou conseguir. É o pensamento de 98% de quem começa a meditar. Eu não vou conseguir. Mas aqueles que persistem, que seguem repetindo a prática, começam a notar uma diferença em poucas sessões. Já começam a notar que vão diminuindo esses pensamentos. Né? E é uma sensação muito, muito, muito prazerosa quando a gente, né, sente que conseguiu meditar mesmo. A Maria Zelete está dizendo, tenho uma grande dificuldade em concentração. Preciso estar bem isolada para conseguir, mas ela disse que está tentando. É isso aí. Então, na meditação é muito importante isso, a busca por um lugar sem distrações. É um lugar realmente tranquilo, com pouco barulho, com uma temperatura agradável, porque isso facilita a concentração naquele evento repetitivo, no caso a respiração. Ó, a Luciana Isulac e a Neila Mantovani, as duas estão dizendo, nossa, né, depois de ouvir aí todos os benefícios da meditação, estão dizendo que elas precisam tentar. Sim, na verdade, todos nós precisamos. Marcelo Higino está dizendo que quando ele tem a oportunidade de meditar, ele consegue separar sons que sem a meditação seria impossível, como ouvir o barulho do vento e o cantar de um pássaro de forma separada. Quem falou? O Marcelo Higino, e ele diz que isso é espetacular. E essa é a meditação vipassana, né? Essa é uma meditação já um pouquinho mais complexa, que é a meditação em que você é capaz de observar, ouvir tudo ao seu redor.
Então você começa, ao invés de focar na sua respiração, você foca nos barulhos. Agora, por exemplo, tem chuva, aí um grilo, né, o ventilador. Né? Se você estiver na natureza durante o dia, isso é fantástico, né? Você começa a ouvir diferentes pássaros cantando, né? O vento chegando nas árvores, às vezes um barulho no riacho. Essa meditação ela é fantástica e é a meditação vipassana, é aquela que você não exclui nada do que você está sentindo ali em todos os seus sentidos, visão, audição, olfato, gustação, tato. Interessante isso, Marcelo. É bem legal. Deixa eu ver, o Ivan está dizendo assim que ele promete que ele vai conseguir, ele vai tentar. Foi, morando em Hollywood, naqueles lugares que você vai lá e vai aquelas trilhas maravilhosas, mas então, ele cara. faz trilha, faz umas Nossa, caminhadas, né, tão intensas, é uma ótima oportunidade de você estar meditando ali, fantástico. né? Você tem que prestar atenção, ambiente. tem que prestar atenção passo a passo, porque algumas trilhas, elas têm um nível de dificuldade, né, um pouco mais elevado. Sim. Às vezes você está meditando e não está sabendo. Sim, mas aí depois, a hora que você chega num lugar legal, que você para, aí você pode meditar ali, né? A Branca diz que ela gosta de música calma, ela gosta da Quinta Sinfonia de Beethoven. A Quinta Sinfonia de Beethoven não é aquela... Se for essa... Sim, mas tudo bem, não tem problema. E depois ela tem umas nuances. Eu acho que dessas músicas clássicas aí, todas são interessantes. Agora, quando tem letra, é um pouco mais complexo, né? Que aí a letra pode te levar a pensamentos diferentes, pode te estimular. Beleza, Ivan. O Ivan tá dizendo aqui que vai me mandar um direct depois, porque ele tá interessado nos livros, sim, né? Sim. Maravilha. Deixa eu ver. A Aparecida Zanon tá dizendo que perdeu o início da live. Ela pergunta se a live vai ficar lá no Face para assistir. Sim. Fica no Face e fica também lá no nosso canal no YouTube. Isso. Dr. Milton C.R. Medeiros. Lá no canal ficam as lives e tem muitos vídeos legais lá para vocês. Essa live ela vai ficar na íntegra aqui no Face, então depois dá para você assistir inteirinho. Muito bem, a Celeste também comentando, você falou sobre isso na live e acho legal a gente enfatizar. Ela diz que quando medita ela sempre dorme, né? Que ela tem um CD de meditação. Quando ela ouve, ela dorme no meio, né? Mas ela acorda sempre quando acaba e se sente bem. Ela pergunta, isso vale? Tudo bem, né? Enquanto você estava acordado e prestando atenção, você estava meditando. É que como é um processo ativo, né, o correto da meditação é que a gente não durma, né? Gente, uma coisa muito importante também, que é para algumas pessoas que têm dificuldade para fazer a meditação sozinha, é fazer a meditação guiada. Se você for no YouTube colocar lá meditação guiada, vocês vão achar um monte. Aplicativos tem vários, né? A gente tem um muito legal, né, meu amor? Que a gente utiliza. Eu esqueci o nome. Mas enfim, tem muitos, são muitos. Mas no YouTube você já consegue. E aí tem alguém com uma voz calma, né? Uma voz legal que vai te induzindo a concentração, com resultados muito bons, tá? Meditação guiada é algo muito interessante, principalmente para quem está começando, né? Ou tem dificuldade para fazer sozinho. Né? Agora, dormir na meditação, eu confesso que eventualmente acontece comigo, mas, então, por exemplo, eu coloco lá para meditar 40 minutos, com 30 minutos eu durmo. Então a minha eficácia de meditação não é de 40, a minha eficácia de meditação é enquanto eu estava realmente concentrado na minha respiração. E a Isa está provocando o Ivan, dizendo, vamos ver quem consegue primeiro. Eu gosto disso. Essa provocação é do bem, hein? Essa é boa. Super legal, do bem. Mas que legal. É isso. Muito bom, hein, gente? Olha só, as pessoas se interessaram. Isso é muito importante. Gente, o bem é tão grande que eu gastei 1 ano da minha vida escrevendo esse livro. 1 ano mesmo. Muita pesquisa. Por quê? Os resultados são fantásticos. São muito bons mesmo. É algo que não custa nada. Não é?
a gente tem que lembrar que os remédios para melhorar a saúde, os mais eficazes, não estão nas prateleiras das farmácias. Eles estão na mudança de estilo de vida. Então, a dieta, o exercício físico, bom sono, gerenciamento do estresse. E um fator importante para o gerenciamento do estresse é a meditação. Então é uma forma de você se inundar de coisas boas, melhorando a sua saúde física, cognitiva, mental. Vale a pena investir na meditação, realmente vale a pena. A Branca está perguntando, né? A gente já está no finalzinho da live. Ela está Esse perguntando ano. se vai ser, se vai ter mais live esse Branca, ano. boa pergunta. A gente não tem certeza. Talvez a gente faça Na uma. segunda-feira, dia 19. Talvez. Vamos ver se vai dar tempo de preparar, porque eu estou meio sobrecarregado. Talvez a gente faça uma interessante sobre os benefícios da boa amizade para o cérebro, né? Seria um tema legal de fim de ano. Os benefícios dos bons relacionamentos sociais. Eu vou ver se eu consigo preparar para esse ano, tá? Então, nós não temos certeza, né, se vai ser possível, mas nós vamos tentar fazer ainda mais uma esse ano. A gente avisa vocês. Isso aí. Gente, que legal, foi um prazer, né? Muita gente participando, né? Muita gente voltando, né? Algumas pessoas que tinham ficado um bom tempo longe. E foi um prazer enorme. E aí a gente vai avisando vocês. Quando for ter novas lives, a gente coloca no story, coloca ali na linha do tempo, para vocês irem acompanhando. E é isso. Eu sei que tem muita gente que assiste a live, né, depois, que não consegue assisti-la ao vivo e que no seu momento, no seu tempo, né, disponível, acessa ou através do YouTube ou então vai nas redes sociais e dá aquele clique lá e assiste as lives também. Então fica aqui a nossa gratidão, né, por esse pessoal que não consegue assistir ao vivo, mas corre ali depois para assistir, para buscar informação, para tentar fazer aquela mudança, né, para estar produzindo os próprios remédios internamente. Eu gostei disso. Perfeito. É isso, gente. Beijão para todos e até logo. Beijão para quem ficou aqui ao vivo e para quem vai assistir depois. Boa semana, gente. Boa Tchau. semana. Tchau.